CPI de Brumadinho pede indiciamento de chefia da mineradora Vale por homicídio. Por decisão médica, Bolsonaro ficará afastado da presidência por mais 4 dias. Empresário Marcelo Odebrecht sai da prisão domiciliar e visita a sede da empreiteira. Estados Unidos e China anunciam pausa na guerra comercial e retornarão negócios em outubro. Presidente Donald Trump abre guerra contra os cigarros eletrônicos por causa do filho de 13 anos. Setor de serviços cresce de junho para julho no Brasil, segundo o IBGE. Incêndios destroem parte da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Passeio de barco no Rio Pinheiros faz paulistanos sonharem com despoluição. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Após 6 meses de investigação, a CPI de Brumadinho na Assembleia Legislativa de Minas Gerais pediu o indiciamento da diretoria da mineradora Vale por homicídio doloso eventual, quando a pessoa assume o risco que mortes ocorram. Até o momento, 249 corpos foram identificados e outras 21 vítimas da tragédia continuam desaparecidas. Um desastre que ganhou as manchetes dos jornais de todo o mundo. O rompimento da barragem de Brumadinho foi a maior tragédia trabalhista da história do país. Uma grande força-tarefa foi mobilizada para os trabalhos de resgate. O caso mudou a vida de centenas de famílias e prejudicou milhares de pessoas. Deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais investigaram o acidente. Foram colhidos muitos depoimentos nos últimos meses, alguns emocionantes. Minha tristeza maior, foi de ter visto muitas pessoas ali desaparecidas. Eu peço desculpas. Estar emocionado, porque a maioria das vezes eu não consigo controlar. Eu abri meus olhos que tinha passado aquela poeira que eu vi, que eu estava preso nas ferragens. Então eu queria perguntar ao senhor se o senhor conhece a Angelita Assis, o Haroldo Oliveira ou a Daiane Caroline. O senhor conhece alguma dessas pessoas? Eu gostaria de dizer que eu sinto muito mesmo para os familiares em relação a todas essas vítimas. Já os engenheiros da Vale e da empresa que atestou a estabilidade não explicaram os motivos da tragédia. Silêncio, eu vou permanecer em silêncio. Permanecer em silêncio. Esse evento dos radares, ou piezômetros, ou desse fraturamento hidráulico não chegou ao meu conhecimento. A CPI concluiu que havia excesso de dejetos na barragem e falhas no planejamento de emergência. A maioria das pessoas, porque era a hora do almoço, estava no refeitório, E com menos de 40 segundos elas foram atingidas pela lama. Pela Vale eram até 60 segundos para elas terem notícia do rompimento, saírem da onde estivessem e chegassem à rota de fuga a um ponto de segurança. O que era, obviamente, impossível de se colocar em prática. Mesmo que as sirenes tivessem tocado, o fato das sirenes não terem tocado, isso foi algo trazido por nós. Enfim, muitas foram as novidades que ajudaram tanto a Polícia Civil quanto a Federal a buscar outros caminhos para suas investigações. O resultado dessa investigação gerou um relatório com mais de 100 recomendações a diversos órgãos e pediu o indiciamento de 13 pessoas, entre funcionários da Tuvisud e da Vale, incluindo a cúpula da mineradora. O trabalho consistente e coletivo da CPI, ouvindo mais de 140 pessoas, milhares de documentos, em colaboração e integrados com a força-tarefa, demonstrou que a Vale tinha conhecimento de que a barragem apresentava sinais de instabilidade, seja pelo laudo falso
com o fator de segurança abaixo do recomendado pela própria Vale e internacionalmente, seja pelo fraturamento hidráulico que ocorreu em junho de 2018 e que a Vale não comunicou às autoridades competentes, seja pela Vale não ter cumprido as recomendações do laudo da condição de estabilidade, que era exatamente não permitir detonações próximos à barragem, que era também não deixar que refeitório, unidades administrativas ficassem completamente expostas a um eventual rompimento. O plano de ação de emergência que a Vale detinha indicava que a lama chegaria em caso de rompimento em até 60 segundos e as rotas de fuga eram superiores a 5 minutos. Portanto, era a crônica de mortes anunciadas. Ou seja, a Vale priorizou o lucro, não a vida humana. Em nota, a Vale informou que discorda da sugestão de indiciamento de funcionários e executivos da companhia e considera fundamental que uma conclusão pericial técnica e científica sobre as causas do rompimento da barragem antes que sejam apontadas responsabilidades. Já a Tubsud informou que, por conta de investigações em curso, não iria comentar o relatório e reiterou que tem cooperado com as autoridades para o esclarecimento das circunstâncias do colapso da barragem. Depois da repercussão negativa, a equipe econômica deixa de lado a ideia de regras, ou melhor, recriar um imposto que seria semelhante à antiga CPMF. Agora, o governo precisa encontrar alternativas para desonerar a folha de pagamentos das empresas, visando a geração de empregos. O ministro Paulo Guedes passou parte do dia em reunião a portas fechadas com o secretário adjunto da Receita Federal, José de Assis Ferraz. O encontro teve como tema a polêmica recriação de um novo imposto nos moldes da antiga CPMF. A proposta teve uma repercussão negativa no Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou após uma sessão do plenário desta quarta-feira que discutiu a reforma da Previdência que é contrário à criação de um imposto similar à antiga contribuição. Na minha biografia política, eu sempre trabalhei contrário à elevação de impostos de tributo na vida das pessoas. Os brasileiros já pagam muitas contribuições, impostos, encargos. Da minha parte, eu quero reafirmar minha posição. Eu sou contrário, pessoalmente, à criação de mais um imposto na vida das pessoas. O ministro Paulo Guedes já se posicionou favorável à volta do imposto. Vinha chamando a nova contribuição de ITF, Imposto sobre Transações Financeiras. Guedes até chegou a falar em valores. Disse que o tributo poderia gerar uma arrecadação de 150 bilhões de reais por ano. No entanto, diante das repercussões negativas, a equipe econômica bateu o martelo nesta quinta-feira, recuou e decidiu deixar de lado a ideia de recriar um novo imposto com os moldes da antiga CPMF. De acordo com o Ministério da Economia, esse assunto deve ser tratado em outro momento. As críticas à proposta foram um dos motivos que derrubaram o principal defensor do imposto, o ex-secretário da Receita Federal, o economista Marcos Cintra. De acordo com o presidente em exercício, Hamilton Mourão, durante uma coletiva no Palácio do Planalto nesta quarta, uma das causas para a saída de Cintra foi que a discussão da nova CPMF se tornou pública antes de passar pela análise do presidente Jair Bolsonaro. Antes de ser discutido com ele, aí esse troço transbordou, já estava sendo discutido em rede social, essas coisas todas, e aí o presidente não gostou. A expectativa agora é saber quem vai assumir a Receita Federal oficialmente. Paulo Guedes já iniciou a sondagem de nomes e busca alguém com conhecimento tributário para ocupar de vez a cadeira deixada por Marcos Cintra. Agora, o governo segue com o desafio de encontrar alternativas para desonerar a folha de pagamento das empresas e reduzir o custo das contratações, em meio ao índice elevado de desemprego. Uma delas será a apresentação de uma proposta de reforma tributária que será entregue ainda este mês no Congresso.
Com isso, são 3 propostas de mudanças na arrecadação de impostos, já que o Senado e a Câmara dos Deputados já discutem outras 2 propostas. O presidente Jair Bolsonaro ficará afastado do cargo por mais 4 dias. O anúncio foi feito pelo porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, por meio de uma nota. Bolsonaro está internado desde o dia 8 no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, onde passou por uma cirurgia para a remoção de uma hérnia. A previsão era que Bolsonaro voltaria a assumir a presidência nesta sexta-feira, mas com a decisão dos médicos em manter o presidente internado, ele deverá retornar ao cargo apenas na terça-feira, dia 17. O presidente se recupera de uma cirurgia de hérnia realizada em São Paulo no domingo, no Hospital Vila Nova Star. Desde domingo, o vice-presidente Hamilton Mourão ocupa o cargo de presidente da República de forma interina. Na terça-feira, um exame de raio-x mostrou que Bolsonaro estava com muito ar no estômago e no intestino. Para retirar esse ar, os médicos colocaram uma sonda nasogástrica e suspenderam a dieta oral e mantiveram a alimentação pela veia. O médico Antônio Luiz Macedo, responsável pela cirurgia, explicou que o quadro não é uma piora, mas apenas uma resposta natural do intestino. Segundo o cirurgião, isso aconteceu após as outras operações. Nesta quinta-feira, Bolsonaro fez sua live semanal, mas desta vez no quarto onde está internado. Falou dos programas do governo em implantação. Ele também destacou a medida provisória que permite aos estudantes retirar a carteira estudantil de graça. Como toda semana, temos muita coisa boa a informar ao Brasil. Por exemplo, informaríamos com detalhes agora que passa para a semana que vem. A medida provisória da liberdade estudantil, onde o jovem vai poder tirar sua carteira de estudante na internet ou de graça na Caixa Econômica Federal. Temos agora a frequência escolar recorde para fins de Bolsa Família. Também assinamos a medida provisória que fala da pensão vitalícia para crianças com microcefalia causada pelo Zika vírus. Falaríamos também recorde da apreensão de cocaína, com toda certeza uma relação direta com o número de mortes violentas no Brasil. 4 anos após ser preso na Operação Lava Jato, Marcelo Odebrecht visitou a sede da empreiteira, que fica em São Paulo. O empresário teve a progressão da pena para o regime semiaberto autorizada pela Justiça Federal. Ele falou com funcionários e ficou cerca de 1 hora no prédio da empresa. Marcelo cumpria a pena domiciliar desde dezembro de 2017 e foi beneficiado pela cláusula da eficiência, que permite a redução da pena e que estava prevista no acordo que fez com a Justiça. A Odebrecht foi uma das principais empresas envolvidas no esquema de corrupção na Petrobras, investigada pela Lava Jato. O acordo com a Justiça permite ainda que Marcelo Odebrecht volte a trabalhar na empresa, desde que não tenha cargos de gestão ou contatos com integrantes do poder público. O executivo pagou multa de mais de 73 milhões de reais e a pena dele caiu de 31 anos de prisão em regime fechado para 10 anos em diversas etapas. Com as progressões previstas da pena, em 2025 Marcelo Odebrecht deverá estar livre, tendo apenas que informar à Justiça sobre suas atividades. Foi o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, quem concedeu a progressão de regime ao empresário ontem à noite e determinou que ele podia sair de casa nesta quinta-feira. Enquanto esteve em prisão domiciliar, Marcelo Odebrecht não poupou esforços para ser um colaborador efetivo da Justiça ao longo desse último ano. Ele passou cerca de 10 horas por dia no seu escritório, trabalhando em busca de provas para comprovar o que disse. Marcelo Odebrecht vasculhou mais de 400 mil e-mails que teve acesso ao sair da prisão. Parte dessas mensagens, cerca de 3 mil, foram remetidas por ele à Força Tarefa de Curitiba, com o objetivo de corroborar seus relatos e assim diminuir o seu tempo de prisão domiciliar. Muitas dessas correspondências foram encaminhadas para a Procuradoria-Geral da República. Raquel Dodge, por exemplo, levou ao ministro Edson Fachin e-mails de Marcelo Odebrecht com registros de pagamentos de propina a Aécio Neves, do PSDB, e a outros partidos aliados.
As mensagens, segundo ela, também revelam o protagonismo de Aécio na condução das tratativas envolvendo os grandes projetos da área de energia. A Procuradora-Geral pediu a inclusão do material fornecido por Marcelo Odebrecht num inquérito que apura propinas de 50 milhões de reais que teriam sido pagas ao Tucano para atuar em favor da Odebrecht. Aécio sempre negou interferência nas obras, alegando que elas foram idealizadas no governo do PT. Marcelo Odebrecht foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele foi preso pela primeira vez em 19 de junho de 2015, preventivamente, em ação da Operação Lava Jato. Em 2016, foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Desde dezembro de 2017, ele cumpria prisão domiciliar em sua casa, no Morumbi, bairro Nobre de São Paulo. Ele também havia negociado com os procuradores que, no período que estivesse preso em casa, poderia sair 2 vezes para compromissos pessoais com autorização e conhecimento prévio da Justiça. Nas poucas vezes em que Marcelo deixou sua casa no Morumbi, em São Paulo, foi para prestar depoimentos, a maior parte também em São Paulo. Em novembro do ano passado, ele chegou a ir a Curitiba para mais uma oitiva e aproveitou para consertar o problema que teve com a tornozeleira eletrônica. O equipamento parou de transmitir sinal à Polícia Federal e agentes foram bater na casa do empreiteiro para checar que ele não tinha fugido. Em agosto, o cunhado e ex-vice-presidente jurídico de Marcelo, Maurício Ferro, foi preso pela Lava Jato, graças às revelações feitas pelo herdeiro do Grupo Baiano. Ferro foi solto na semana passada. Além de Marcelo, mais 78 executivos da Odebrecht fecharam colaboração com as autoridades. A Justiça mandou soltar hoje no Rio de Janeiro o empresário e ex-deputado federal Índio da Costa. Ele foi preso na última sexta-feira em uma operação da Polícia Federal suspeito de fraudes nos Correios. Foi menos de uma semana de prisão. O habeas corpus que concedeu a liberdade a Índio da Costa foi do juiz Gebran Neto, da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O ex-deputado, que concorreu ao cargo de governador do Rio nas eleições do ano passado, é suspeito de integrar uma organização criminosa que, segundo a PF, fraudava os Correios. A Polícia Federal afirma que a quadrilha negociava cargos, alguns chegando ao valor de R$250 mil. A denúncia aponta que Índio da Costa sabia de todo o esquema e seria inclusive o padrinho político do superintendente estadual dos Correios no Rio, Kleber Isaías Machado, que também foi preso. As investigações começaram em novembro do ano passado, após empresários ligados ao esquema tentarem iniciar a atuação do grupo em Santa Catarina. Ainda segundo a Polícia Federal, 10 empresas tinham contrato com os Correios e participavam das fraudes. Os Correios informam que estão colaborando plenamente com as autoridades e reafirmam o seu compromisso com a ética e integridade e transparência. E veja a seguir, preocupação com o filho faz o presidente norte-americano declarar guerra aos cigarros eletrônicos. E ainda uma pessoa morreu durante um incêndio em hospital no Rio de Janeiro. Um incêndio de grandes proporções atingiu o Hospital Badim, localizado na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, no final da tarde de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu. A fumaça pôde ser vista de longe. A nossa produção recebeu imagens exclusivas, enviadas pelos telespectadores da RIT Lucas Postigo e Rodrigo Malfacini. O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente para atender a ocorrência. Pacientes e funcionários saíram às pressas da unidade de saúde. Muitos ficaram em macas no meio da rua esperando uma solução. O fogo teria começado em um prédio antigo onde funcionava o setor de laboratórios. A direção do Hospital Badim suspeita que houve um curto-circuito no gerador do prédio 1, espalhando fumaça para todos os andares. Bombeiros de 3 quartéis atuaram na ocorrência. Os pacientes foram transferidos para uma nova unidade do grupo e também para hospitais da Rede D'Or e Albert Sabin.
O presidente americano declarou guerra aos cigarros eletrônicos com sabor. O país registrou 6 mortes atribuídas ao aparelho. Trump se utilizou ainda de uma preocupação pessoal para justificar a proibição desses equipamentos. A saúde do filho de 13 anos. Trump falou sobre a guerra aos cigarros eletrônicos após uma reunião com o secretário de Saúde e Serviços Humanos do governo e com o comissário da agência que regulamenta comidas e drogas. Nós temos um problema em nosso país. É um problema novo. Um problema que ninguém realmente pensou a respeito alguns anos atrás. É chamado de vaping, especialmente vaping para crianças inocentes. A primeira-dama dos Estados Unidos também está engajada nessa missão. Melania e Trump têm um filho, Barron, de 13 anos, e dizem que estão preocupados com o garoto. O consumo de cigarros eletrônicos com sabor aumentou entre os adolescentes. E o casal tem motivos para se preocupar. As autoridades de saúde já registraram 6 mortes atribuídas ao consumo desses cigarros. Os vaporizadores são vendidos sem restrições de idade e oferecidos em diversos sabores. Uma pesquisa do Centers for Disease Control constatou que 1 em cada 4 estudantes do ensino médio havia usado cigarros eletrônicos no último mês, e a maioria desses usuários citou consumir os sabores de frutas. Diante desses casos, a Casa Branca vem enfrentando uma pressão de legisladores, autoridades de saúde pública e educadores, que estão alarmados com a popularidade dos vaporizadores entre os jovens. Além das mortes, já foram registradas quase internações relacionadas a doenças respiratórias atribuídas ao uso destes dispositivos. O estado de Michigan saiu na frente e já proibiu a venda de cigarros eletrônicos com sabor. O governo de Nova York também pediu a proibição e os estados de Massachusetts e Califórnia estão considerando medidas semelhantes. Até agora, há pouca pesquisa conclusiva sobre a segurança a longo prazo do uso de cigarros eletrônicos. As cápsulas de sabor podem ter um nível mais alto de nicotina que os cigarros. Segundo autoridades de saúde, muitos pacientes que sofrem de doenças pulmonares agudas parecem ter usado vaporizador. A governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, considerou que o uso desses cigarros por jovens é uma emergência de saúde pública. China e Estados Unidos reduziram as tensões em relação à guerra comercial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que concordou em adiar por 2 semanas o aumento das tarifas sobre 250 bilhões de dólares em produtos chineses. O anúncio ocorreu após a China publicar uma lista de produtos americanos que ficarão isentos das tarifas de importação suplementares aplicadas desde o ano passado, em uma decisão elogiada por Trump. Com a medida, a China pretende limitar as consequências sobre seu setor industrial, que reclama dos custos excessivos provocados pelas tarifas impostas aos produtos feitos nos Estados Unidos. Segundo a Comissão de Direitos Alfandegários da China, as isenções anunciadas pelo país entrarão em vigor em 17 de setembro, pelo prazo de 1 ano e afetam 16 categorias de produtos. China e Estados Unidos protagonizam desde 2018 uma guerra comercial que resultou na imposição mútua de tarifas que alcançam bilhões de dólares. Apesar das tensões, os países afirmam que o diálogo prossegue. No início de outubro, está prevista uma reunião em Washington entre negociadores americanos e chineses. E a seguir, o setor de serviços tem a melhor taxa de crescimento desde 2018. E ainda como os fertilizantes chegam até o porto de Paranaguá. O setor de serviços cresceu 0,8% em julho na comparação com junho, o que representa a melhor taxa neste tipo de comparação desde dezembro de 2018. Do IBGE. Na comparação com o mês anterior, o setor cresceu 0,8% em comparação com o mês passado. Essa é a terceira alta em 2019 e o melhor resultado para meses de julho desde 2011. Já em comparação com o mesmo mês em 2018, a alta foi de 1,8%.
De acordo com a pesquisa, entre os setores que mais cresceram estão os de informação e comunicação, transportes e correios. Segundo o Instituto, apesar do resultado positivo, o setor ainda não mostrou recuperação e está 1,2% abaixo do patamar de dezembro do ano passado. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta quinta-feira. A moeda norte-americana caiu 0,11% e encerrou o dia cotada a R$ 4,060 na venda. Na quarta reportagem sobre exportação e importação do agronegócio pelo Paraná, vamos mostrar agora que o Porto de Paranaguá é o maior recebedor de matéria-prima para fertilizantes. O terminal portuário é o mais ágil do país no desembarque do produto. São quase 300 toneladas por hora. Pelo levantamento de agosto da Conab, o Brasil semeou 63 milhões de hectares na safra 2018-2019. A produção total foi estabelecida em mais de 241 milhões de toneladas. As culturas que mais aumentaram em produção foram a soja, o milho de segunda safra e o algodão. Para a temporada 19-20, só na soja, especialistas já estimam que o Brasil supere os Estados Unidos e se torne o maior produtor mundial da oleaginosa, com mais de 120 milhões de toneladas a serem colhidas no período. E como o Brasil planta de tudo muito para ajustar o ditado à realidade, independente da lavoura, praticamente todas utilizam fertilizantes, orgânicos ou minerais. Entre os últimos se destacam os do grupo chamado NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Mas apesar de ter uma área tão grande dedicada à agricultura, o Brasil importa quase todo o fertilizante que aplica nas plantações. E eles chegam ao país principalmente em navios. Os portos que mais desembarcaram os produtos em 2018 foram Santos, Rio Grande e Paranaguá. No Paranaense, as embarcações trouxeram os produtos principalmente da Rússia, da China e do Canadá. O Porto de Paranaguá é o terminal marítimo que mais recebe fertilizantes no Brasil. E segundo a assessoria de comunicação, é o mais ágil no desembarque dessa carga, com 299 toneladas por hora. No ano passado, Paranaguá recebeu mais de 10 milhões de toneladas de fertilizantes. E esse ano já desembarcou mais de 5 milhões de toneladas do produto. As 10 milhões de toneladas representam cerca de 40% das quase 25 milhões de toneladas que entraram no país no ano passado. Outros 17% foram descarregados no Porto de Rio Grande e 14% em Santos. Paranaguá recebe a carga direto no cais público e também em um espaço arrendado. Na área pública é possível perceber um aparato de controle do pó para a preservação do meio ambiente e da saúde dos trabalhadores. Os operadores portuários, as empresas que negociam o produto, descarregam a carga nessas estruturas em formato de funil. Elas despejam o fertilizante direto nos caminhões. Mais da metade do que chega em Paranaguá é distribuído em lavouras aqui mesmo no Paraná. No cais público, nós possuímos 3 berços preferenciais, juntamente com alguns alternativos, né? Então nós temos uma média entre 23 a 26 mil toneladas de descarga diária de fertilizantes no Porto de Paranaguá. E hoje, com certeza, temos capacidade para um possível aumento nessa produção pelo nosso porto, sim. Hoje, o que nós temos disponível de equipamento, de software, de equipamentos portuários, de caminhões e assim por diante, todos os equipamentos necessários, nós temos com certeza a possibilidade de um aumento tranquilamente. O terminal arrendado, operado por uma empresa privada, tem capacidade para descarregar quase 3 milhões de toneladas de fertilizantes por ano. O produto sai dos navios e vem para a terra através de esteiras cobertas. Elas despejam a carga direto nos caminhões ou nesses armazéns previamente selecionados. Os fosfatados são os principais. Esse mais avermelhado é o cloreto de potássio. E o terminal está em fase de ampliação. A gente aposta no Porto de Paranaguá, ainda como sendo uma das principais entradas dessa importação no mercado brasileiro. O terminal está otimizando a sua estrutura em 3 diferentes pilares, tanto na parte de descarga, armazenagem e expedição. Na parte de descarga, a gente está dragando o berço interno, trocamos 2 novos guindastes e colocamos um novo sistema de correia transportadoras conectando pier com terra. E os armazéns atuais têm capacidade para 60 mil toneladas. Com as novas unidades, a empresa vai manter em estoque até 105 mil toneladas de fertilizantes até que o produto siga para os compradores finais. E 3 novas torres fazem parte da ampliação.
2 vão carregar caminhões e uma será exclusiva para abastecer vagões no modal ferroviário, uma aposta da companhia a partir de agora. Essa obra começou em 2017, a gente tem a estimativa de finalizar agora em setembro de 2019. Agora, para operacionalizar, a gente ainda depende de licenças ambientais, que a gente ainda espera consegui-las dentro desse ano e começar a rodar o terminal completo dentro desse ano de 2019. A reportagem do Jornal das 22 acompanhou hoje em São Paulo um passeio de barco pelas águas sujas do Rio Pinheiros. O objetivo foi conscientizar as pessoas sobre a importância de despoluir o rio. Um passeio de 6 quilômetros pelo Rio Pinheiros. A população foi convidada a ver de perto um dos rios mais importantes e poluídos da cidade mais rica do país. As pessoas passam ali acho que até assustadas da gente estar aqui no meio do rio aqui. Mas eu imagino quanto não seria diferente se a gente tivesse a oportunidade, né, de poder ser uma situação normal de navegação, de transportes até aqui pelo rio. Assim, tenho certeza que se tivesse uma gestão melhor da parte política, de realmente consertar o jeito que está o rio aqui, seria muito melhor mesmo, né? O Rio Pinheiros é um dos rios que cortam a cidade de São Paulo. Antigamente, aqui era um local com muitas palmeiras e aqui aconteciam atividades recreativas e até competições de natação. Hoje em dia, com tanto lixo e poluição, nem dá para imaginar que essas águas um dia foram limpas. Minha avó mesmo já competiu aqui no Clube Regatas Tietê. Só que acho que é um tempinho atrás que eu nem lembro, né? Mas assim, creio que seja uma época bem diferente, é uma realidade, uma opção que a gente não tem hoje, né? Desde os anos 60, o rio vem acumulando esgoto e lixo. A despoluição já passou por projetos em várias gestões do governo. Em 26 anos foram investidos 26 bilhões de reais em obras gigantescas. Mesmo assim, os resultados foram quase nulos. Metade da poluição do Pinheiros é causada pelo descarte errado de lixo na rua, que acaba indo parar no rio. Daí a importância da participação da população. Se a população vê como é bacana o rio, ela vai parar de sujar, vai ajudar, porque não adianta só o governo ter boa intenção, limpar, despoluir, se as pessoas continuarem jogando e sujando o rio. E a nossa briga é por uma cidade navegável, por várias cidades navegáveis. O projeto Por uma Cidade Navegável tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de despoluir o rio. Hoje a gente fez um passeio maravilhoso, uma coisa que encantou as pessoas, de uma visão que ninguém tem de São Paulo. Esta São Paulo não existe na visão das pessoas, e não existe porque o rio é sujo. Então, a partir do rio começar a ficar limpo, a gente vai navegar nele. Recentemente, o governador de São Paulo, João Dória, garantiu um investimento de R$1,5 bilhão de reais e se comprometeu em despoluir o Rio Pinheiros totalmente até 2022. O sonho do Sid Clay. Como tem exemplo de tantos outros aí, que era bem pior do que aqui e está viável, né? Para poder as pessoas nadarem, entrarem. Pode ser, quem sabe, um passeio como em Paris. Nossa, já pensou? E a seguir, a maior livraria flutuante do mundo está no Brasil. E ainda, incêndio destrói parte da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Incêndios vêm destruindo parte da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Aviões agrícolas estão trabalhando no combate às chamas e amenizam a situação. Mas o risco aos atrativos turísticos no Parque Nacional ainda é grande. Calor e baixa umidade do ar. Combinação perfeita para que as queimadas aconteçam. Na região da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, não chove há mais de 120 dias. E o resultado é toda essa destruição. Na tentativa de diminuir o problema, o movimento nessa pista de aviação rural tem sido assim: chega avião, sai avião. Isso o tempo todo. As aeronaves, que normalmente são usadas para a pulverização de defensivos químicos, agora estão trabalhando em outra causa:
tentar apagar as chamas que estão tomando conta do Parque Nacional Chapada dos Guimarães. O parque tem uma área de 32.612 hectares e está queimando há pelo menos 2 semanas sem tréguas. Mas nos últimos dias o fogo se espalhou mais, chegando ao chamado Portão do Inferno, esses belos paredões de pedra, e as margens da rodovia MT-251. Por isso, o trabalho com os aviões precisou ser intensificado. A cada parada, as aeronaves são abastecidas com 2.000 litros de água. Operação que dura no máximo 3 minutos. Durante um dia inteiro de combate às chamas, aproximadamente 80.000 litros de água são utilizados. Um trabalho que tem se mostrado eficiente. Com certeza, o avião é imprescindível para esse tipo de operação, devido ao relevo muito sinuoso. Então, o avião, juntamente com as equipes de solo, eles têm uma efetividade no combate muito superior. O Corpo de Bombeiros também vem atuando em operações para conter o avanço das chamas, como é possível ver nessas imagens. Eles também contam com 2 aviões e até um helicóptero vem sendo usado no monitoramento. O fogo já consumiu 13% da área do Parque Nacional Chapada dos Guimarães. Com o tempo seco e sem previsões de chuvas para os próximos dias, alguns atrativos turísticos, como o Complexo da Salgadeira e outras cachoeiras que ficam aqui na região, já estão fortemente ameaçados. Correm risco, sim, né? Mas para isso as equipes estão em campo com 2 jornadas de trabalho, ou seja, dividimos as equipes para o combate inclusive de madrugada, à noite. Esse ano, Mato Grosso vem sofrendo muito com as queimadas. Segundo os números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, desde o início do ano até o último fim de semana foram registrados 19.711 pontos de calor no estado. Esse é o maior número para o período nos últimos 9 anos. E a Chapada dos Guimarães, que tem vegetação predominantemente de cerrado, é a área com mais incidências. O Corpo de Bombeiros vem monitorando essas áreas em tempo real através do Centro Integrado Multiagências. E segundo o Tenente-Coronel Décio, nesse monitoramento foi possível constatar uma coisa triste. A maioria dos focos de incêndio começam em áreas particulares. É fácil constatar pelos números, né, do monitoramento, que 96% dessas áreas estão em terras indígenas, em assentamentos e em propriedades privadas. O Jornal das 22 leva você agora para conhecer uma biblioteca flutuante que está instalada dentro de um navio atracado no Porto de Santos, litoral paulista. São mais de 5.000 livros que contam histórias dos mais variados temas. É no mínimo uma viagem diferente no mundo da literatura. Mesmo com horas de espera na fila longa, todo mundo estava super animado para conhecer o navio bem de pertinho. Hoje nossa visita é o Porto de Santos, no litoral sul de São Paulo, que movimenta mais de 130 milhões de toneladas de produtos em 16 quilômetros de cais e ainda tem o título de líder mundial nas exportações de muitas matérias-primas brasileiras, como café e carne bovina. Mas hoje, o que nos trouxe até aqui foi esse navio, o Logos Hope, que desde o mês passado está atracado em Santos. O navio viaja pelo mundo inteiro com um objetivo nobre: incentivar a leitura. É dentro dele que fica a maior livraria flutuante do mundo. São mais de 5.000 títulos de diversos temas. Tem livro em espanhol, em inglês e, claro, em português. E com preços acessíveis, em média R$20 cada um. Ele vai passando pelos países, né, todas as áreas ali banhadas pelo oceano, para compartilhar conhecimento, ajuda e esperança. O conhecimento fica por conta dos livros, que a gente tenta trazer sempre livros de um valor acessível. E em muitos países é a primeira vez que eles têm acesso à literatura de qualidade por baixos preços. A Evelyn é bibliotecária e não perdeu a chance de conhecer essa biblioteca diferente de perto. Eu estou achando muito bacana, tá bem divididinho, né? Tá, e uma coisa assim boa, porque você pode ter contato com os livros, conhecer o conteúdo, ver o que se trata, tá bem legal mesmo. E não foi só a Evelyn que se impressionou. Todo mundo que passa por aqui viaja no mundo da literatura. O que você está levando para casa? Para minha sobrinha neta,
livros para colorir. Um passeio maravilhoso, instrutivo para as escolas, uma biblioteca completa, achei maravilhoso, fabuloso. Venham sempre de outros países que a gente vai amar. E se o navio biblioteca chama a atenção dos adultos, imagina então como fica a cabeça da garotada diante desse gigante. Tô achando muito legal, acho que tem muita coisa de interessante, tipo a minha irmã que tem 1 ano, que ela não pôde vir, né, porque a gente tá na escola, eu tô levando coisa pra ela, enfim, tô achando muito legal. E o que você achou de interessante aqui? Eu achei muito divertido porque é uma experiência diferente, não é tudo que a gente tem todo dia. Então é legal vir aqui porque você sente uma experiência diferente do que você toda hora sente. Além de comprar livros, quem nem imagina como é o interior de um navio, ainda pode fazer o passeio guiado, que leva os visitantes até a cabine de comando. Eu nunca estive num navio dentro, é a primeira vez que estou conhecendo. O que está achando? Interessante, muito bom. Estive na cabine do piloto lá em cima também, achei interessante. A gente poder ver isso aqui no Brasil e ter essa experiência aqui é maravilhoso pra gente. É uma gratidão que a gente tem, né, de poder ter esse navio aqui. Em Santos, então, melhor ainda. Por onde passa, o navio atrai milhares de visitantes. Fica até difícil de andar aqui dentro. Só aqui no Porto de Santos, quase 80 mil visitantes já conheceram a maior biblioteca flutuante do mundo. Saindo aqui de Santos, o navio ainda vai passar por Rio de Janeiro, Vitória, Salvador e Belém, antes de seguir para a América Central. O navio já passou por mais de 160 países e recebeu mais de 46 milhões de visitantes ao redor do mundo. E para receber toda essa gente, são 400 tripulantes a bordo. São pessoas de mais de 60 nacionalidades, então se tem um idioma que você está estudando e você não tem acesso, você vai encontrar alguém aqui falando. A gente viu que os brasileiros estão gostando bastante, né? Porque está sempre lotado, assim, todo dia. Sim, está sempre lotado, o pessoal gosta de novidade, né? E aí um vai falando pro outro, gostou muito da experiência, fala... E aí vem os próximos, e aqui a última semana tá uma correria. É uma experiência única. Eu acho que eu nunca mais vou ver uma coisa assim, uma livraria sobre a água, né? E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Boa noite. Fiquem na paz. Tchau.